Leitura de Jeremias 20, de 10 a 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciemo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo, desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que prova o homem justo e vê o sentimento do coração, rogo-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Salmo responsorial 68 e 69. Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tanto insulto, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para o filho de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim como grande amor. Humilde vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurar o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo ser que nele vive. Leitura do apóstolo Paulo aos Romanos 5, de 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura prosódia daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 10, 26 a 33, glória a vós, Senhor. O Espírito Santo da verdade de mim irá testemunhar, e vós, minha testemunha, sereis em todo lugar. Naquele tempo de Jesus e a seus apóstolos, não tenha medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenha medo daquele que mata um corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei que ele pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também me declarei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. A leitura mostra claramente a realidade dos autênticos profetas de todos os tempos, em geral perseguido pelos perversos. Apesar de tudo, o profeta tem certeza de que Deus está ao seu lado. Por isso não teme seus adversários, que o condenam com base em mentiras. Por fim, ele entoou seu louvor a Deus, porque o Senhor salva a vida dos pobres. A leitura nos revela que tanto o bem como o mal podem contagiar. Paulo desenvolve um paralelo entre Adão e Cristo. O paralelo aponta para a superioridade do que acontece com Cristo. Por causa de um só homem, a graça de Deus alcança toda a humanidade. O Evangelho nos exorta por 3 vezes a não ter medo. O medo em si é algo normal, faz parte da condição humana. O que Jesus pede, na verdade, é dominar o medo, ou seja, dizer-nos que ter medo e não do que ter. O temor paralisa a ação missionária. O texto é um apelo à superação do medo e à coragem para testemunhar em toda ocasião. Jesus e os santos nos deram esse testemunho. O cristão é chamado a viver na confiança em que o Pai nunca o abandona à própria sorte. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salva, Senhor, o vosso povo, abençoa a vossa herança e governa para sempre os vossos servos. O Senhor está ao nosso lado, nos defende e nos reveste
de coragem em nossa missão de anunciar o seu reino. Acolhamos a graça de Deus que se derrama sobre nós pela escuta da sua palavra. O Senhor é nossa força e põe seus olhos sobre nós com grande amor, por isso não há motivo para temer. Ele nos convida a depositar toda a confiança em Deus diante das provações. Busquemos o ânimo e auxílio para a superação dos medos e pecados que rondam nossa vida e nos afastam do compromisso com Jesus e com seu reino. O Senhor é nossa luz e salvação.